Oi, voltei. Alguém me acompanha? Temos algumas pessoas já. Vamos lá, Eliana, Zenara. Vamos continuar com a live? Agora para encerrar, né? Falta pouco. Nós já falamos da primeira aparição e agora vem a segunda, aquela que foi revelada a medalha milagrosa, né? Algo que a gente comentou no início. Vocês me ouvem bem? Falar de Nossa Senhora é algo riquíssimo. O tempo voa e a gente não percebe, né? Para ela entrar. Bem-vinda, Jacinta. Eliane disse que sim. Laís, ok. Vamos retomar para concluir esse dia falando sobre a aparição de Nossa Senhora das Graças, ou como muitos conhecem, a aparição da medalha milagrosa, né? Aquela que Nossa Senhora revelou, ela mesma que pediu essa aparição, ela mesma que pediu que cunhasse essa medalha. Estão me ouvindo? Ok. Dia 27 de novembro de 1830. Eu vou seguir, Mari. Quando você puder voltar, a gente retoma, tá bom? Catarina, seguindo a sua rotina, né, de oração, como uma filha obediente, ela tem a graça de ver Nossa Senhora de novo. E veja que a primeira aparição foi em julho. Bem-vinda, Kessia. Bem-vinda, Silderlene. Jacinta, bem-vinda. Depois de ver Nossa Senhora, né, lá em julho, Catarina experimenta saudade imensa, tantos meses sem ver Nossa Senhora. E aí, em novembro, dia 27 de novembro, Nossa Senhora aparece para ela de novo. Bem-vinda, Dani. Bem-vinda, Luaninha. E aí, Catarina tem essa graça de ver Nossa Senhora de novo, lá na capela também, de Rui do Bac, onde é hoje o local consagrado para se conhecer e venerar essa aparição, lá em Paris, no centro de Paris. Kessia, que graça, Kessia. Nasci no dia de Nossa Senhora, dia 27 de novembro. Eu também tive essa graça, nasci no dia de Nossa Senhora da apresentação, dia 21 de novembro. Mari já solicitou, né? Nossa Senhora das Graças escolheu você, Kessia também, viu? Assim como eu e outras pessoas. Aliás, ela escolhe a todos. Nossa Senhora é rainha de todos os corações. Basta que nós também possamos dizer o nosso sim a ela, né? Oi, Adelson, tudo bem? Voltou, né, Mari? Vamos seguir. Então, lá na segunda aparição, foi um pouco diferente, porque Catarina, ela não estava sozinha, acompanhada única e exclusivamente do seu anjo, naquela capela iluminada como na noite de Natal, mas dessa vez ela apareceu durante a oração vespertina das irmãs, todas rezando, e aí Nossa Senhora aparece para ela de uma forma grandiosa, digamos assim. Esse momento só Nossa Senhora é uma espécie de diálogo, né? Uma espécie de conversa em que apenas Nossa Senhora e Catarina se veem, digamos assim, ninguém mais vê, apenas Catarina. E aí nessa aparição, Nossa Senhora aparece para ela de uma forma diferente da que a gente está acostumada a ver, né? Catarina olha para cima e vê Nossa Senhora, vê uma mulher toda vestida de branco, segurando um globo, olhando para cima. Olha, essa imagem, exato. Deixa eu mostrar. Essa daí é uma que eu encontrei que condiz perfeitamente com a descrição da própria Catarina, quando explica Nossa Senhora, né? Que ela diz que viu uma mulher toda vestida de branco, segurando... Vou mostrar aqui, Mari, que eu acho que a minha tá melhor. Vê. Tá? Ela diz que vê Nossa Senhora, aí ela descreve, ela estava de pé, de vestido branco, Aurora, com um véu branco que lhe descia até a orla do vestido, por baixo do véu. Percebi que seus cabelos
separados ao meio. Tinha o rosto bastante descoberto, os pés apoiavam-se sobre um globo. Além disso, ela segurava nas mãos um globo que representa o mundo. Enquanto eu a contemplava, a Santa Virgem abaixou os olhos, fixando-os sobre mim, e ela então ouviu uma voz que dizia: o que vê representa o mundo inteiro, especialmente a França e cada pessoa em particular. Veja, Nossa Senhora, aquela que está, e a imagem também é ela, Nossa Senhora pisando sobre a serpente, né? Para prefigurar aquela mulher que que a própria Sagrada Escritura nos revela, né? Desde o Gênesis até o Apocalipse. A mulher que iria pisar na cabeça da serpente, prefigurando mesmo esse papel de Nossa Senhora de esmagar toda e qualquer ação do mal em nossas vidas, né? E aí, Catarina tem essa visão riquíssima, e é quando começam as aparições da medalha milagrosa em si, né? Ela diz que olhando para essa mulher, e aí ela vê esse globo, e aí de repente aparece em suas mãos anéis, muitos anéis, em cada dedo 4 anéis, e esses anéis brilhavam, anéis com pedras preciosas, que brilhavam de uma forma fenomenal, digamos assim. Alguns anéis brilhavam mais e outros brilhavam menos, alguns nem brilhavam. E mesmo que sem entender, Nossa Senhora explica, né? E aí ela fala das graças, né? O que são essas luzes que saem, né? Esses sinais. Ela diz que são as graças que eu estou dando à humanidade, e os anéis apagados são as graças que vocês ainda não ousaram pedir. Veja, Nossa Senhora é aquela que tem as mãos cheias de graça. Isso é lindo no livro de São Luís, né? São Luís Maria Grião de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, ele vem dizer que, assim como Deus reuniu no mar todas as águas, ele reuniu em Nossa Senhora todas as graças, né? Nossa Senhora é esse mar de graças, e ela é assim, essa mãe cheia de graças para nos ofertar. E a gente precisa, como ela disse, pedir. Olha que forte, Nossa Senhora diz que tem graças para dar a toda a humanidade, a cada um em particular. Esse globo representa a cada um de nós em particular, né, ela diz. E as graças, e a luz apagada, digamos assim, eram aquelas graças que nós não ousamos pedir. E aí eu já coloco para vocês a provocação. Qual é a graça que você tanto quer, que você ainda não pediu a Nossa Senhora, né? Qualquer que seja, não tenha medo de pedir, se for para a sua salvação, para a sua santificação, porque Nossa Senhora sabe agradar o seu Filho Jesus, ela vai apresentar esse pedido, e ela tem o maior prazer de conceder essa graça. É uma das coisas que Nossa Senhora diz na aparição, que ela fica muito feliz de conceder as graças aos filhos que lhe pedem, né? Então, essa foi o primeiro momento em que tem se formado o que poderíamos dizer ser a frente da medalha, né? Vou ver se eu acho aqui a foto da medalha, o que a gente já começa a ver, que nessa segunda aparição, por isso que ela é a mais importante, é quando Nossa Senhora revela a aparição, revela a medalha, tal como a gente conhece hoje. Que na frente da medalha, tu tem a foto aí da medalha, Mari, pra gente... Deixa eu ver se vai dar pra ver. Deixa eu ver. Tá um pouco ruim, né, Mari? Mas eu achei aqui, peraí. Na frente da medalha, Catarina, ela descreve dizendo que enquanto ela contemplava Nossa Senhora, essa é a frente da medalha, quem tem a medalha sabe, né? Que enquanto ela contemplava Nossa Senhora, ela viu um arco ao redor dela, um quadro oval se formar sobre Nossa Senhora, e nesse quadro estava escrito em letras de ouro a frase que a gente reza, né? Muitas vezes a gente nem sabe que é dessa medalha. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ou seja, a frente da medalha já tem um pedido. É o pedido de quê? De oração, né? Um pedido de súplica. É Nossa Senhora nos convidando a rezar. Então, sempre que a gente pegar na medalha, o que a devoção nos ensina é que a gente deve rezar, beijar a medalha e rezar com confiança. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Que prefigura o quê?
a Imaculada Conceição, né? Nós temos Nossa Senhora Aparecida, que a gente viu na última aparição, Nossa Senhora da Conceição Aparecida, que é também da Imaculada Conceição, esse dogma que à época ainda não havia sido proclamado, certo? Nossa Senhora, ela mesma, aparece para Catarina e ao redor dela os dizeres: ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. E aí só depois é que o dogma é proclamado pelo Papa Pio XII, São Pio IX, Papa São Pio IX, que proclamou o dogma, e 2 anos depois o dogma também é confirmado na aparição de Lourdes, né? Quando o padre pergunta qual é o nome da Santíssima Virgem, aquela criança recém-catequizada não tinha como saber, quando Nossa Senhora disse que era Eu sou a Imaculada Conceição, né? Confirmando verdadeiramente essa verdade de que Nossa Senhora, ela é toda inteira livre do pecado, desde a sua concepção até a sua dormição, né? Já que Nossa Senhora não dormiu. E aí, Nossa Senhora diz, então, o que Nossa Senhora fala quando... o que Nossa Senhora fala quando ela diz da medalha? Fazei cunhar, ela diz isso aqui, ó. Fazei cunhar uma medalha conforme este modelo. Todas as pessoas que a trouxerem ao pescoço receberão grandes graças. As graças são abundantes para os que a trouxerem com confiança. Diz, Mari. Quer falar alguma coisa? Eu ia só comentar aí, mas você já... porque aí logo na mesma hora que ela vê, sair à frente, né, da medalha, e na mesma hora Isso. ela já vê o verso, né? Já Uhum. aparece para ela. E o verso também tem os significados. Você tem a foto Isso. aí? Tenho sim. Ela? E aí, enquanto ela vê essa imagem, né, Catarina diz que de forma súbita a imagem se Ela vira, de vira, uma né? forma, ela vira, e aí no verso aparece essa imagem que é o quê? É a cruz de Jesus encimada pelo M. Veja que a cruz é entrelaçada pelo M de Nossa Senhora, que representa, na verdade, Jesus na cruz, Nossa Senhora aos pés da cruz. Mas engraçado que essa cruz, não sei se você já percebeu, Mari, mas essa cruz tem uma base embaixo, tá vendo? Uma cruz, essa cruz com essa base embaixo, esse traço aqui, ó, representa a humanidade. É Jesus que veio nos salvar e a cruz sobre a humanidade representa esse poder que ele nos trouxe, essa graça que é a nossa salvação. E Nossa Senhora como sendo esse entremeio, né? Aquela que está, Padre Paulo Ricardo diz que é Nossa Senhora como corredentora, né? Jesus nos concedeu a redenção dos nossos pecados, da salvação através da sua morte na cruz, e Nossa Senhora ali, bem próxima, como uma corredentora, né? E abaixo da cruz aparece as imagens da devoção que a gente viveu esse mês de julho, né? O Sagrado Coração de Jesus, veja, um coração coroado de espinhos, para dizer a paixão de amor que ele teve por nós. O coração é o amor, essa coroa de espinho representa tudo que Jesus viveu, a sua morte cruenta, né, na cruz, mas uma morte de amor. E ao lado dela, e não apenas ao lado, mas muito próximo, o coração de Nossa Senhora transpassado por uma lança que representa a profecia de Simeão, né? Nossa Senhora seguindo os preceitos da época, quando apresenta Jesus no templo, o Simeão, o velho, o idoso, ancião da época, revela que uma espada iria transpassar a sua alma, né? E além disso, tem outra coisa na medalha, né? Além da cruz encimada sobre o M de Nossa Senhora, o dos corações, o Imaculado Coração de Maria, o Sagrado Coração de Jesus próximos, a gente tem as 12 estrelas ao redor da medalha. As 12 estrelas representam os 12 apóstolos e também nós, igreja, né? Aí a mensagem de Fátima vem nos dizer que nós temos, então, como todo e qualquer batizado, essa missão, né, de Cristo, que é de unir o nosso coração ao coração de Jesus e de Maria. Engraçado que Nossa Senhora explica tudo isso a Catarina. Ela diz, né, que
O M e os dois corações dizem bastante. E Catarina vai entendendo essa mensagem de Nossa Senhora. A gente tem de uma forma simples que na frente da medalha Nossa Senhora como medianeira de todas as graças, né? Essa mãe que derrama as graças sobre nós. E no verso, Nossa Senhora como corredentora, a devoção ao Imaculado Coração de Maria, né? E ao Sagrado Coração de Jesus. Certo? E aí, pessoal, Nossa Senhora, lembra, Nossa Senhora ordena, né? Que essa medalha fosse cunhada para que outras pessoas a recebessem. Catarina revelou isso ao padre Aladel, o seu confessor, mas ele relutou e não quis seguir essa, digamos, ordem do céu. Mas depois de 2 anos, Catarina, veja, tudo seguiu em segredo, né? Como é que foi a vida de Catarina ao final, depois dessas aparições. Existiu uma terceira aparição. A terceira aparição ela aconteceu em dezembro. Os relatos não especificam a data exata. Tem um filme de Santa Catarina de Labouré, Camila está falando. Camila, me confirme se é o da Canção Nova. Tem um filme recente da Canção Nova, muito bom também, eu recomendo. Tem no YouTube, eu não sei se é o da Canção Nova, mas na terceira aparição, Catarina tem, então, um diálogo com Nossa Senhora, em que Nossa Senhora pede, mais uma vez, a insistência para que as medalhas fossem cunhadas, né? Ou seja, o padre Aladel não obedeceu e ela volta para pedir essa da Canção Nova, é isso mesmo. É muito bom, Camila, esse filme. E aí, minha gente, como é que se dá a devoção à medalha milagrosa, né? Como é que aconteceu? Depois dessas aparições, Nossa Senhora, nessa última aparição, ela vai dizer a Catarina que ela não mais veria, mas ela ouviria Nossa Senhora em suas orações. E aí, Nossa Senhora e Catarina segue a sua vida como noviça, como consagrada simples, e ela tem essa locução interior com Nossa Senhora, ela escuta Nossa Senhora, veja que graça. Você rezar e dialogar com Nossa Senhora assim de uma forma tão íntima, né? E aí, 2 anos depois, o padre não obedeceu, digamos assim, né? E foi em 1830 essas aparições. Em 1832 estourou algo parecido ao que a gente está vivendo hoje, a pandemia, né? Da cólera. Na época era em locais específicos, né? Mas na França a epidemia de cólera ela alastrou, matou muitos. Estima-se que só na França morreram mais de 20 mil pessoas. Os relatos eram de que em um único dia morriam 800 pessoas. Esse número é muito próximo da nossa realidade, né? E Nossa Senhora das Graças tinha um desígnio especial para essa época. O que aconteceu? O padre Aladel, então, depois da insistência de... Saudades, Vanessinha, saudades também. É minha amiga lá de João Pessoa. Foi quem viveu comigo a consagração à Nossa Senhora. Fomos formados por Catiúcia, a equipe de João Pessoa, né? Os amigos do altar. Então, Catarina, depois dessa insistência de Nossa Senhora e da insistência com o seu padre, né, o Aladel, o padre então decide falar com o bispo sobre essas aparições, e o bispo então aceita, e ele diz que mal não ia fazer, né? Então ele mandou cunhar no início 2.000 medalhas. Essas medalhas foram entregues às irmãs, às filhas da caridade, e aí começaram então os primeiros milagres da medalha, né? O que aconteceu? As irmãs distribuíam essas medalhas e as pessoas rezavam com fé essa oração, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós, e começaram a acontecer inúmeros milagres, né? Milagres imensos, as pessoas começaram a ser curadas de uma forma súbita, de uma forma inesperada, e aí as pessoas então começam a chamar a medalha de Nossa Senhora das Graças como medalha milagrosa, e aí ela foi se difundindo no mundo inteiro, né? De uma forma assim grandiosa, que muitas pessoas, inclusive até aqueles que nem são católicos, né? Tem gente até que usa essa medalha, infelizmente como superstição, mas é importante a gente dizer que essa é uma medalha que foi cunhada, pedida por Nossa Senhora diretamente do céu, né? Pouco próximo do sacramental que a gente vai ver do escapulário, também está no meu sinal da consagração. O verso do meu sinal da consagração contém o escapulário, né, o Sagrado Coração de Jesus,
E aí, Imaculado Coração de Maria, Nossa Senhora, nesse pedido, ele vem nos dizer as graças que quer conceder a nós, a gente precisa pedir. Então, depois dessas aparições, depois desses milagres que foram sendo atribuídos à medalha milagrosa, essa devoção foi então espalhada pelo mundo inteiro. E Nossa Senhora, embora não aparecesse mais de uma forma visível a Catarina, em seu diálogo conversava com ela, né? Catarina, inclusive, recebeu a medalha, né? E ela, em segredo, guardou aquilo, não contou, e ela viveu a sua vida em segredo. Depois disso, ela foi morar foi cuidar em uma casa de idosos, em um abrigo, hoje, como a gente chama, uma instituição de longa permanência para idosos. Ela seguiu todo o resto da sua vida vivendo a caridade lá nesse asilo para idosos, né? E é engraçado os relatos dela de que Nossa Senhora fez com que ela visse o rosto de Jesus naqueles idosos. E isso ardeu ainda mais a caridade no coração dela. Veja, a caridade é o amor ao próximo por excelência, e mais do que isso, a Jesus, né? E ela, vendo Jesus no próximo, ela doou toda a sua vida em segredo, em silêncio, nessa vida doada a Deus através do cuidado dos mais velhos, dos idosos. Diz aí, Mari, você ia falar. Mari, você tá aí? Você ia dizer, Mari? Tá me ouvindo? Tô ouvindo, agora tô. Tá. É um curioso que ela é conhecida como a Santa do Silêncio, né? Ela viveu durante 47 anos servindo lá que é uma espécie de hospício para asilos, né? Digamos assim. Onde ela foi trabalhar e servir. E ela passou 47 anos e, assim, todo mundo sabia da história da medalha milagrosa, né? Depois a história foi se propagando devido aos milagres que foram acontecendo. Cada vez mais medalhas eram fabricadas e distribuídas. E todo mundo sabia da história, mas não sabia quem era foi a pessoa a que vidente, viu, né? a vidente, né? Que teve essa honra de contemplar a Nossa Senhora. E ela só foi revelado 6 meses antes da morte dela, né? Então, por isso que Catarina é conhecida como a Santa do Silêncio, porque ela, assim como Nossa Senhora, né, escolheu viver ter a sua vida oculta, né? Muito Exato. lindo esse detalhe também da vida A dela. vida com Nossa Senhora que se confirma com essa virtude tão linda, né? Do silêncio, né? De Nossa Senhora, da vida Da oculta, humildade. da humildade, exatamente. Isso é lindo, porque Catarina, ela começou a vida de uma forma simples e ela quis encerrar sua vida assim também, né? Ela guardou esse segredo, e engraçado é que Padre Ladel morreu depois, né? E ela pediu a Nossa Senhora disse que ela poderia revelar que ela era a vidente que via Nossa Senhora, né? E aí, ao final, já próximo de morrer, né, ao leito de cama, ela revela a sua Madre Superiora, quem perseguiu muito ela, né? Que ela era a freira que via Nossa Senhora, e aí a irmã Marta, Madre Superiora, se ajoelha e pede perdão a ela. E aí ela simplesmente suspira, né? Ela suspira e morre. E depois que ela morre é que aquela que foi oculta, isso é engraçado, né? Aquela que viveu oculta, tal como Nossa Senhora, aquela que viu Nossa Senhora, ela teve um enterro glorioso, digamos assim. Porque todos sabiam da medalha, sabiam daquela que via, e aí as pessoas descobriram, morreu a vidente, morreu aquela que viu Nossa Senhora, e aí ela teve, então, um enterro, digamos, glorioso, né? Bonito, com a procissão e tudo, e aí o corpo dela foi, então, enterrado, e aí depois é que começa também um outro aspecto lindo, que é essa graça que Deus nos concede de ter santos com corpos incorruptos, né? Santa Catarina foi uma das, assim como o fundador São Vicente de Paulo, o corpo de Santa Catarina foi encontrado também depois da sua morte, 56 anos depois da sua morte, isso, foi encontrado de uma forma incorrupta, né? Um detalhe lindo é que um dos médicos que fez a exumação do corpo, que ficou ali encantado com aquilo, depois de tanto tempo o corpo está
está daquela forma perfeita, era de que quando ele abriu os olhos, quando ele levantou a pálpebra dos olhos de Catarina, de Santa Catarina, o médico que encontrou, ele deu um salto para trás, assustado, porque viu um olho, uma pupila azul, brilhante, viva, e ele disse que nunca viu algo parecido, algo tão lindo. Ou seja, os olhos que viram Nossa Senhora continuaram ali brilhando, mesmo após a morte, né? Isso encantou muito ele. E outro fato curioso é que depois ele conheceu a vidente de Lourdes, né? Bernadette Subiru, e ele viu Bernadette, aqueles olhos, ele disse que não, em lugar nenhum no mundo havia visto olhos tão brilhosos, tão lindos como o de Bernadette, a não ser como aqueles que viu em Catarina de Labouré. As duas videntes que viram Nossa Senhora, né? Veja que lindo. Ter a graça de ver a Mãe do Céu e ter esses olhos assim, vivos, abertos, uma dádiva, um presente do céu mesmo, né? E aí a gente tem, então, a vida de Catarina dessa forma reclusa, oculta, mas que depois ela foi, então, proclamada santa, né? Foi canonizada pelo Papa Pio XII, né? Depois desse episódio, em 1947. E desde então a gente ganhou no céu mais uma santa intercessora por nós, Santa Catarina de Labouré. E eu queria encerrar, Mari, já que a gente excedeu 30 minutos aí da segunda live, se você não tiver mais nada a acrescentar, dizendo que Nossa Senhora das Graças, ela apareceu nessa época ela trouxe para nós um presente tão rico, que foi a medalha milagrosa, no momento em que se vivia a pandemia, uma pandemia diferente da nossa, mas a cólera, né? Uma doença hoje tão simples, erradicada por simples cuidados com a água, com os alimentos, né? Essa infecção bacteriana que ataca o intestino e causa diarreia, morte, enfim. Nossa Senhora apareceu naquela época e trouxe esse recurso do céu, esse sacramental, que é a medalha milagrosa, pedindo que as pessoas rezassem com fé a sua Imaculada Conceição, e as pessoas alcançavam as graças, né? E hoje eu quero fazer essa provocação também a vocês, que têm essa medalha, que possam rezar com ela, né? A devoção diz que aqueles que rezarem todos os dias, beijando, deixa eu achar a minha aqui, beijando a medalha de manhã e de noite, essa aqui, beijando a medalha de manhã e de noite, rezando, ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Então fica aí mais uma prática de devoção para vocês. Que Nossa Senhora possa verdadeiramente derramar as graças. Vejam, Nossa Senhora disse que tem muitas graças para conceder e que a gente deveria pedir. Que nós não nos esquivemos disso, possamos realmente confiar a ela nossos desejos, nossas angústias, nossos pedidos, e ela vai, então, nos conceder conforme a vontade de Deus, né? Se for para a vontade de Deus. E aí uma coisa linda de Catarina, lembra? Aquela menininha que vivia a missa diária aos 12 anos, que caminhava, que depois se consagrou a Nossa Senhora, e que viu Nossa Senhora, viu Jesus Eucarístico, né? E nos ensina que a gente deve buscar o Santíssimo Sacramento como uma forma de refúgio. O refúgio é Nossa Senhora, que está ali ao lado de Jesus Eucarístico, né? E rezar com Santa Catarina. Tem uma oração linda de Catarina que eu vou ler para vocês, está aqui no meu slide. Catarina rezava assim, pode ser uma oração que podemos rezar juntos, né? Quando eu vou à capela, coloco-me diante de Deus e lhe digo: Senhor, eis-me aqui. Dai-me o que quiserdes. Se me dá alguma coisa, fico muito contente e lhe agradeço. Se não me dá nada, agradeço-lhe também, porque não mereço mais. E depois, digo-lhe ainda o que me vem à ideia. Conto-lhe as minhas tristezas, as minhas alegrias, e então escuto. Essa é a oração de Santa Catarina para nós, que é assim que devemos nos comportar diante de Jesus, né? Entregar a Ele tudo, entregar a Ele as nossas angústias, as nossas preocupações, e verdadeiramente silenciar para ouvir o que Deus quer falar para nós. Diga aí, Mari. Você ia falar alguma coisa? Eu interrompi? Mari, não tô te ouvindo. Não, Kelly. Certo. Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tô ouvindo, sim.
passe para nós essa oração. Vera Lúcia está pedindo. Vera, eu vou... Sim, uma coisa importante, olha, um aspecto interessante da medalha, eu vou dizer a vocês, é que a Nossa Senhora das Graças é também confiada à conversão de muitos irmãos judeus, muitos irmãos ateus, porque atrelada a essa devoção, a essa aparição, vocês recomendam algum filme? Sim, eu recomendo o filme recente da Canção Nova, Catarina, acho que o nome do filme é o nome da própria santa, Catarina Labouré. E um dos primeiros milagres, que é o que são um dos mais conhecidos e propagados, é a da conversão de um judeu. Um homem rico, banqueiro, portanto, judeu e, portanto, não cristão, né? E que ele tinha um amigo muito católico, que sabia dessa devoção, e que fez um desafio a esse amigo, pedindo que ele segurasse a medalha e rezasse durante 9 dias a oração do Lembrai-vos. É uma oração muito conhecida de São Bernardo, aquela oração que diz assim, que ninguém se ouviu dizer que, tendo recorrido à sua mãe, foi por vós esquecido, foi por vós desamparado. O nome da oração é Lembrai-vos, de São Bernardo. E esse amigo ousou aceitar o desafio, esse judeu, dizendo que aquilo era apenas uma superstição e que ele iria provar ao amigo dele que aquilo não funcionava, não era real. E esse amigo aceitou o desafio, e olha que lindo, durante o desafio, durante a oração dessa novena, né, ele foi até a capela com o seu amigo, e na capela, enquanto ele esperava o seu amigo que conversava com o padre, ele teve a presença, a visão, nada mais, nada menos que Nossa Senhora. Nossa Senhora das Graças aparece para ele, tal como na medalha, aquela que ele ousou duvidar. E aí Nossa Senhora apenas olha para ele, ele de imediato se ajoelha, pede perdão, e com as mãos juntas assim, Nossa Senhora também se aproxima dele, pega nas mãos dele, só segura nas mãos dele, e aí naquele momento ele tem então uma experiência única. Esse judeu, chamado Afonso de Ratisbonne, ele então se converte, pede o batismo, como é que se diz? Consagra a sua vida a Deus, vendo então se formar depois como um padre jesuíta. Inclusive, no local dessa aparição foi levantado um altar e tal, e ele é também conhecido como um dos padres que propagou bastante essa devoção, em especial essa oração pelos que vivem, que não acreditam, né? Nossa Senhora, não acreditam em Jesus, pela conversão. Então, se você tem alguém aí na sua família que você quer muito ver convertido, que você reza, confia em Nossa Senhora das Graças. Está aí uma deixa que a própria Nossa Senhora deu, através desse judeu que depois se transformou em um padre jesuíta, né? E aí, como eu disse, aquela que foi santa, teoricamente, a vida inteira, morreu e ficou, então, com o seu corpo incorrupto. Essa é a imagem de Catarina, lá na capela de Rui do Bac. Quem conheceu sabe que o corpo incorrupto dela está lá, junto da capela. Em cima da capela, em cima do corpo incorrupto dela, está a imagem, tal como ela viu, de Nossa Senhora das Graças, né? Nossa Senhora como, deixa eu botar aqui a imagem, essa Nossa Senhora, ela... Na capela de Rui do Bac, isso é um aspecto curioso, eu não conheci, mas conversando com as pessoas que conheceram, elas diziam que, ao contrário das outras aparições, dos outros, como é que se diz? Dos outros santuários, o santuário de Nossa Senhora das Graças, chamada Capela Notre-Dame da Medalha Milagrosa, é uma capela extremamente simples, bem simples, ninguém acredita que ali é um local onde Nossa Senhora apareceu, né? E aí, acima do corpo de Catarina, do corpo incorrupto que está lá na capela de Rui do Bac, está a imagem de Nossa Senhora, tal como ela viu, aquela mulher vestida de branco, segurando o globo, olhando para cima, para o céu, meio que dizendo, orando por nós, clamando por nós, né? E é essa Nossa Senhora, aquela que está constantemente rezando, oferecendo-nos a Deus, apresentando a Deus as nossas orações, as nossas súplicas, e que hoje quer também se apresentar a cada um dos que assistem, né,
como uma forma de refúgio, né? Uma espécie de verdadeiro alento. É isso que Nossa Senhora quer nos mostrar através dessa aparição e depois das outras que se seguem, né? La Salete, Lourdes, Fátima. A gente já viu essas aparições e sabe quão grande é o amor de Nossa Senhora por nós ao descer do céu até nós e nos fazer trazer essa mensagem tão rica que é do amor de Deus por nós. Ó, essa é a imagem do corpo incorrupto de Catarina, certo? Santa Catarina, e acima dela a imagem da mulher sobre o globo, que segura o globo, a imagem da medalha milagrosa, que muita gente não acha que é só aquela, né? Mas essa é o início da mensagem, né? Então, pronto, meus irmãos, eu acho que a gente pode encerrar. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser comentar alguma coisa, Cassie está dizendo que depois desse dia tomei posse Nossa Senhora das Graças como minha fonte de inspiração e conversão, minha fonte de inspiração, a conversão e devoção para todas as minhas causas. Nossa Senhora das Graças, rogai por nós que recorremos a vós. Muito bem, Kessia, se você tem a sua medalha aí no pescoço, como eu carrego também, se tem aí em algum local no terço, beija a medalha e reza essa oração. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Alguém mais? Você viu aí algum comentário, Mari, que precisa de esclarecimento? Diga. Não, só complementando essa partilha que Kessia fez aí, esse dia que ela fala aqui no comentário anterior. No meu processo de devoção, sendo muito insegura e devota, Nossa Senhora aparece após um terço, com um cheiro de rosas muito forte na minha casa. Olha aí, Kessia. Você que nasceu no dia dela, tem dúvida ainda de que Nossa Senhora está cuidando de você, derramando graças, né? Que lindo. É verdade, Nossa Senhora é essa que cuida de nós. Para mim é essa visão mesmo da cadeira, Nossa Senhora na cadeira e essa filha aos pés de joelho, no colo da mãe e a mãe apontando para Jesus, nos fazendo lembrar que é Ele o nosso fim último, Nossa Senhora é essa seta para o céu, essa seta para Jesus, e assim devemos se aproximar dele, né? Através dela, desse intermeio, dessa obra tão grande que é Nossa Senhora como medianeira de todas as graças, Nossa Senhora como corredentora também, não é isso? Pessoal, agradeço a atenção. O pessoal que pediu a oração de Santa Catarina, a gente vai colocar, eu acho que foi isso, acho que foi essa oração, né? A oração de Catarina diante do Santíssimo. E aí, nas postagens da comunidade, o Ministério de Comunicação vai colocar, certo? Mari já saiu, mas a gente pode encerrar. A Deus está dizendo obrigado pelas excelentes informações. Eu acredito e espero que aqueles que assistiram a live hoje, que conheceram um pouco mais sobre essa aparição, a importância da medalha, vai olhar para a medalha de uma forma muito mais especial, né? De uma forma rica, em que vai sempre se lembrar, como Nossa Senhora, aquela que está derramando graças, Sandra Nunes. Mas já, Sandra, essa é a segunda tomada de live que a gente está fazendo. Nós fizemos a primeira tomada, o tempo passou, eu nem vi. Falando de Nossa Senhora, o tempo voa, né? Ada diz, obrigada, meninas, pela partilha. Nossa Senhora sempre provando seu amor por nós. Regina, obrigada. Se alguém tiver mais algum testemunho, como o de Kessia, que queira partilhar, a gente vai encerrar com a Ave Maria. A gente pode também fazer a leitura ou algo que queiram aí no bate-papo. A gente ainda pode, antes de encerrar. Mari saiu de novo. Vamos rezar por essa internet de Mari, para que Deus possa nos conceder a graça de uma conexão firme, né? É verdade, Sandra, é muito bom dormir com essa paz no coração, que bom. Nossa Senhora das Graças, ela também nos concede essa calma, a calma própria de quem está certo, de que Jesus é a nossa alegria, de que Jesus é a nossa salvação, de que Jesus é a nossa esperança,
E a sua mãe está sempre ao nosso lado para nos lembrar disso, para nos lembrar desse cuidado especial de Deus por nós, né? Jacinta diz, já uso no meu anel que não sai do meu dedo. Que lindo! No próprio anel você tem, Jacinta, a medalha milagrosa. Lindo! Eu nunca vi a medalha no anel, não. Já vi no terço, as pessoas carregam no bolso, né? Então, minha gente, vamos usar sem superstição, né? Com a devoção precisa, daquela que a própria Nossa Senhora nos ensinou, pedir as graças, né? Pedir ousadamente as graças que tanto desejamos, né? Oremos essa formação. Isso, a devoção, a formação, a consagração à Nossa Senhora, a devoção a ela é uma fonte importante de graças e milagres para nós, tá bom? Mari, eu vou possa deixar os irmãos dormirem em paz. Mari já saiu, mas eu vou encerrar, tá bom, pessoal? Desejo a todos que as graças de Nossa Senhora possam descer abundantemente na vida de vocês, que vocês possam usar desse caminho de devoção, desse sacramental, também como uma forma, um sinal de lembrar da intervenção de Deus em nossas vidas, mais do que isso, da intercessão de Nossa Senhora, do cuidado, do amor de Deus por nós. Tá bom? Deus abençoe, meus irmãos, a todos. Boa noite. Deus te abençoe, Kessia. Fica bem, um abraço. Eu acho que eu vou... Isso. Eu não estou vendo nem mais Mari aqui, mas a gente vai encerrar, tá bom? Mari vai entender. Deus abençoe a todos, um beijo, fiquem em paz. Santa noite a todos.